Amados, por favor, você podendo, faça o seu comentário e também diga de onde você é, ok? Obrigado. Vamos lá, então, hoje nesse assunto. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele diz: Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amados, alguém pega um texto desse e, se quiser colocar uma mensagem de prosperidade, você vai ter tudo nessa terra, você vai melhorar seu carro, sua casa, seu salário vai multiplicar, você vai ter o seu bem-estar, vai ser glorioso, maravilhoso, você vai ser uma pessoa tremendamente abençoada por Deus. Queridos, não é para nós esse texto. E é também, desde que eu tenha a luz do Novo Testamento. No livro de Isaías, quando o Espírito Santo usou o profeta Isaías para escrever esse livro, para os irmãos hebreus, era para o contexto deles. Ele estava em Canaã. Em Canaã é uma terra, um lugar geográfico. Tinha sido prometido para eles essa terra que emana leite e mel. Vocês não vão desfrutar daquilo que essa terra pode favorecer vocês se vocês não quiserem ouvir a palavra de Deus, vocês não quiserem obedecer, vocês não vão desfrutar. Mas vamos trazer hoje, pela luz do Novo Testamento, o que significa para nós essa terra. Mas antes disso, nós precisamos entender algumas coisas. O povo de Deus, o povo hebreu, ele estava escravo no Egito. 400 anos. Escravo no Egito. Dominados pelo governo. O Egito, figura do mundo. Faraó, figura do diabo, Satanás. Eles estavam escravos ali. E houve um libertador, Moisés, figura de Cristo. O cordeiro que foi pedido para que eles sacrificassem, o cordeiro, tipificando o Senhor Jesus Cristo. O sangue nos umbrais das portas, o sangue de Jesus Cristo. E eles foram libertos. E para sua libertação foi prometida uma terra que emanava leite e mel, chamada Terra de Canaã. Se Moisés significa Cristo, para nós, Cristo, nosso libertador da escravidão do pecado. O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo, como nosso libertador, como o sangue do Senhor Jesus, com ele sendo o Cordeiro que foi morto, sacrifício, Jesus Cristo é tudo. Para nos libertar dos nossos pecados e nos libertar do pecado, ele foi crucificado e atraiu todos os escravos do pecado. E realizou a morte para o pecado, para todo aquele que creu na suficiência de Cristo. E depois que ele creu, foi liberto do pecado, morreu em Cristo na cruz, foi ressuscitado com Cristo, Cristo tornou a sua vida. Olha só Canaã aí, ó. Conforme Efésios 3:8. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo é o nosso Canaã. Terra que emana leite e mel. Essas insondáveis riquezas de Cristo vêm fazer parte desse novo viver de todo aquele que foi liberto do Egito e do jugo de Faraó. Cristo tornou a nossa vida. Cristo tornou a nossa riqueza.
Quando aconteceu isto? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha só a riqueza. Cristo é a nossa riqueza. Agora habita em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, nós ainda continuamos sendo vasos de barro, mas dentro de nós está o tesouro, que é Cristo. Olha só em 2 Coríntios 4, 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que maravilhoso. Se ouvir, se quiserdes, você vai ter o melhor para eles dessa terra, para nós, insondáveis riquezas de Cristo. Cristo habitando em nós é a nossa maior riqueza. E ainda em Mateus 6, 21, ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha ainda em Romanos 8, vai nos ajudar algumas coisas que precisamos saber. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é para o bem-estar, e sim para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Qual é o bem? É o propósito. E qual é o propósito de Deus para todos esses que ele está chamando à comunhão? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus Cristo até a cruz, ele foi o unigênito do Pai. Depois da ressurreição, ele foi tornado o primogênito entre muitos irmãos. Porque nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo na cruz. Fomos atraídos como filhos espirituais do diabo e fomos regenerados, gerados de novo. Agora, com a natureza do Filho, o Filho de Deus. E fomos feitos filhos no Filho e pelo Filho. O Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 1, ele diz que ele é a expressão exata do ser do Pai. Nós que fomos regenerados em Cristo, agora ele quer que nós sejamos a imagem, semelhança do Filho. Assim seremos uma família de filhos parecidos com o Filho dele. Amados, o Evangelho, quando chegou até nós, não foi para nos dar uma vida plena aqui neste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha ainda no livro de Filipenses capítulo 1, é alguém que compreendeu o ser nova criatura, compreendeu o porquê ele foi regenerado, porquê ele foi salvo, porquê ele foi liberto do Egito, deste mundo. A Bíblia diz em Gálatas 6,14, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim, crucificado para mim, e eu estou crucificado, estou morto para o mundo.
Em Filipenses 1:20 ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Olha o tesouro, Cristo engrandecido neste corpo que é vaso de barro. Quer pela vida, quer pela morte. Cristo engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Quer pelo sucesso, quer pelo insucesso. Quer eu tendo, quer eu não tendo. Cristo, Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, portanto. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aleluias. Colossenses 3:11 ele diz: Cristo é tudo em todos. Amados, alguém já disse, a riqueza nas mãos de um homem livre torna-se para ele e para muitos bênção. Mas a riqueza nas mãos de um homem escravo torna-se para ele e para muitos maldição. A riqueza não é quem o governe, quem o governa. Esse é um homem livre. Mas a riqueza, quando governa uma pessoa, é uma pessoa escrava. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o seu viver. Assim seja.